Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre uma reflexão profunda e ao mesmo tempo transformadora, baseado num livro que eu estou lendo, indicado pela minha amiga Renata, psicóloga, Acolhendo a Sua Criança Interior, da psicoterapeuta alemã Stephanie Stoll. Você já parou para pensar que dentro de cada um de nós existe uma criança emocional? Uma parte nossa que guarda memórias, dores, medos e também todos os encantos da nossa infância. E a Stephanie, ela chama essa parte nossa de a nossa criança interior. E ao longo do livro, ela vai nos mostrando os conflitos nossos mais profundos na relação da autoestima, no trabalho, no amor. Tem raízes, tudo tem raízes nessa criança que foi ferida, negligenciada, não compreendida. E ela chama isso de criança sombra e criança sol. A autora, ela propõe uma divisão simbólica da nossa criança interior, né? Ela, de um lado, a gente tem a criança sombra, que carrega todas as nossas feridas emocionais, os medos, as inseguranças, as crenças negativas. E do outro, a criança sol, que representa a nossa leveza, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, a nossa autoestima saudável. E o Grodeck também falava muito isso na psicossomática, né? Nós temos essas duas partes dentro de nós, mas a maioria de nós vê essa criança sombra, né? Aquela parte que sente que não é boa o suficiente, não merece amor, que precisa agradar a todos, que vive se protegendo para não se machucar. E o que é mais curioso é que essa criança continua agindo em nossas vidas adultas, influenciando aí nossas relações, nossas escolhas e a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Quem viu muito isso também foi o Reich, né? Ele viu os traços de caráter, tudo estava na infância, né? Para Stephanie, a chave da cura está em a gente desenvolver esse adulto interior. Essa parte de nós que é consciente, racional, presente, e é o adulto que pode acolher essa criança sombra com amor, com firmeza, com responsabilidade, ajudando a entender que o passado já foi e a gente precisa aprender com os traumas. E é esse adulto que pode dizer: você não precisa mais ter medo de nada. Hoje eu estou aqui com você. Hoje você está seguro. É acolher essa criança, né? E quando o adulto interior assume o leme, ele pode ajudar essa criança sombra a sentir-se amada, a dar espaço para que a criança sol possa florescer dentro de nesse. E todo mundo tem essas necessidades básicas da criança. Eu já falei até isso no outro vídeo, né? Um ponto mais importante desse livro aí são as 4 necessidades emocionais básicas que todo ser humano tem, que é conexão, ser amado, ser aceito, pertencente, autonomia, sentir que tem controle sobre a própria vida, prazer, viver com leveza, com alegria, e a gente se sente a necessidade de saber que tem valor para o outro, né? A necessidade de reconhecimento. E quando essas necessidades não são atendidas na infância, a criança desenvolve crenças negativas sobre si mesmo. Ela vai levando essas crenças para a nossa vida adulta e elas tornam o sistema operacional da nossa autoestima. Vai virando óculos que a gente enxerga a vida, que a gente interpreta a realidade. E a criança sombra, ela vai tentando não sofrer mais, ela vai criando esses mecanismos de defesa. E essas são as estratégias de autoproteção que a gente vai desenvolvendo sem a gente mesmo perceber. E elas podem se manifestar de várias formas, como o perfeccionismo, a necessidade de agradar, a busca por controle, vícios, compulsão, isolamento, agressividade, mas o que mais parecia uma proteção acaba se transformando com o tempo numa
prisão, porque acaba não permitindo a gente viver com essa autenticidade toda. E a gente precisa, como adulto, criar essa conexão com a nossa criança interior, aquela criança sol, porque só aí a gente desenvolve toda a nossa autoestima, desenvolve toda a nossa capacidade de autoconfiança. Quando o adulto agrega e abraça a sua criança interior, a gente acaba também cuidando das feridas dela, né? E criança não sabe dirigir, a criança não tem sexualidade, a criança não sabe ganhar dinheiro, por isso que a criança precisa de um adulto por perto e a nossa criança precisa de um adulto estar por perto. E quando a gente internaliza o modelo que a gente teve quando criança, que são geralmente os nossos pais, mas a gente vai pegando modelos de outras pessoas, né, ao longo da nossa infância, como os nossos professores, os nossos amiguinhos, tios, parentes, né, os nossos primos, e a gente vai modelando tudo isso e vai construindo o nosso adulto. Chega uma fase em que esse adulto ele vai precisar ir para a vida, e quando ele vai para a vida, ele deve ter esse modelo saudável. E quando ele não tem esse modelo saudável, nós temos que construir um novo modelo de saudável para esse adulto cuidar da sua criança. Coisa que muita gente acontece e muitas vezes eu vejo nas minhas constelações. A criança interior é um elemento chave, pelo menos nas minhas constelações, é um elemento que eu sempre coloco. E eu não deixo a pessoa excluir a sua criança interior. Quanto mais a pessoa exclui a sua criança interior, não dá atenção para a sua criança interior, mais a vida dela fica amarga, né? Fica chata, fica cinza. A criança interior dá esse colorido para a vida, dá esse sol para a nossa vida. Só que também o oposto também é verdadeiro. Quando a gente deixa a nossa criança interior dominar a nossa vida, quando essa criança começa com as compulsões, com a ansiedade, porque a criança é tudo aqui e agora, né? A gente acaba ficando muito ruim essas áreas que eu falei da nossa vida, né? O dinheiro, a sexualidade de um casal, que é muitíssimo importante para a nossa vida andar para frente, os nossos projetos de vida. E isso é importantíssimo, a gente cuidar das nossas emoções e cuidar da nossa criança interior. Por isso, no dia 17 de setembro de 2025, estou falando assim porque eu não sei quando esse vídeo vai chegar até você, nós faremos um workshop vivenciando as suas emoções. É um workshop totalmente vivencial mesmo, quase nada teórico. A gente vai falar sobre como a gente coloca as nossas emoções e nesse workshop a gente vai aprender a lidar com essas emoções através de vivências. Vai ser no dia 17 de setembro em Bauru. Eu vou fazer junto com a minha amiga Renata, psicóloga, Renata Broski, e vou fazer também com a Adriana Broski, que também é uma terapeuta holística sensacional. A gente vai fazer esse evento, vai ser um evento que vai durar aí umas 3 horas, vai ser numa quarta-feira, e esse vai ser o primeiro de muitos eventos que a gente vai fazer na cidade de Bauru, e quiçá é o início de um movimento aí para mais várias outras localidades, né? É isso, pessoal. Vamos cuidar bem da nossa criança interior, das nossas emoções, que vai fazer a gente trilhar um caminho legal para a nossa vida. Até o próximo vídeo. Espero vocês em Bauru no dia 17 de setembro.